Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa muito importante no cinema, que muitas vezes a gente acha que é fácil, que sai de um dia para o outro e que é só você comprar por um valor muito pequeno para a gente começar a fazer o nosso filme, que é o nosso roteiro, né? A gente precisa ter muito cuidado com o roteiro, porque é a partir dali que vai vir o filme, certo? Se a gente não começa a pensar num roteiro interessante, o que pode acontecer muitas vezes? A gente pode ter uma produção muito legal, a gente pode ter uma fotografia maravilhosa, a gente pode ter atores maravilhosos, mas se a história não leva, não te conta nada de novo, não é uma coisa interessante, você perde seu público, né? Muitas vezes você pode perguntar para seus amigos: ah, que filme você gosta? Aí eles vão falar: ah, eu gosto do filme tal. Por quê? Ah, porque a história é interessante, a história é cativante, os personagens, nossa, acontece muita coisa nessa história, os personagens são interessantes. E aí você começa a analisar e todas as respostas que você vai ter é relacionado ao roteiro, né? Poucas pessoas vão analisar o filme como: ah, tem uma fotografia legal, ah, tem um enquadramento interessante, ah, tem uma edição dinâmica. Não. O público leigo, que é o público que a gente conversa, a gente faz filmes para essas pessoas, elas analisam bastante o nosso filme baseado na história, baseado no roteiro. Então a gente precisa ter muita calma e muito cuidado quando a gente for trabalhar com roteiro, para que a gente conte uma história interessante, que a gente conte uma história que as pessoas queiram assistir, né? Conte uma história surpreendente, com finais interessantes, com o miolo do filme, não fique só um enrolation ali, que você tenha fatos legais no meio do filme também, para deixar o seu público querendo assistir o filme. Como que eu faço para criar histórias interessantes, né? A gente tem um passo a passo, a gente tem vários escritores que falam sobre roteiro, como escrever um bom roteiro. E aqui a gente vai dar algumas dicas muito rápidas, mas que vocês já vão conseguir começar a escrever alguns roteiros, pelo menos colocar no papel as suas ideias, para daí sim você começar a trabalhar. É um processo que você faz em um dia? Não. É um processo que você faz em um mês? Um longa-metragem você consegue escrever em um mês? É desafiador escrever em um mês, né? Se você tiver full time lá, talvez você consiga, mas a ideia, o legal é você escrever. Aí você dá para um colega ler, e aí você, quando ele começar a ler, você pergunta para ele: que história você está vendo? O que você entendeu da minha história? E ele vai começar a ser muito sincero e vai começar a falar. E muitas vezes o que acontece é que o que você escreveu no papel é uma história, e o que está na sua cabeça junto com o papel é outra história. E aí até toda a história que está na sua cabeça ficar no papel, você tem um processo de idas e vindas de pessoas que podem te ajudar. Você pode mandar para um professor ler para você, você pode mandar para um colega ou até mesmo para alguém da indústria, parceiro seu, para que você tenha esses feedbacks, para que você consiga colocar todos os fatos ou todas as personalidades, todas as características do seu roteiro, desde locação, personagem e ações mesmo de cada um, para que fique claro no roteiro, porque daí quando você for vender esse roteiro, você tem quase certeza que as pessoas vão entender a história que você quer que elas entendam, né? O roteiro tem um formato muito específico para parar de ser muito interpretativo. Porque o livro, por exemplo, quando você lê um livro, você cria 1000 coisas na sua cabeça. Então você começa a ler e aí o mocinho, você imagina, né? Você pode até criar alguns atores na sua cabeça, já imaginar quem é que vai fazer aquele papel principal. Se você tem uma locação e começa a descrever um castelo, por exemplo, você começa a criar aquele castelo na sua cabeça. Só que muitas vezes, muita coisa está na nossa cabeça e poucas coisas estão no livro, né? Ele te dá margem à imaginação, porque você pode criar muitas coisas. Mas no roteiro, ele também, a gente cria muita coisa, a equipe cria muita coisa em cima do seu roteiro, mas você como roteirista tem que escrever de uma forma muito direta para que as pessoas entendam exatamente o que você quis dizer, né? Não pode ter muita parte de interpretação ali, porque se o diretor quiser interpretar de uma forma totalmente diferente, não é mais a essência do seu roteiro, né? Tem sim o trabalho do diretor, ele vai criar uma linguagem, ele vai criar uma carinha para o seu filme, mas a história, a essência está lá, é o que você escreveu. Se você deixar muito aberto, pode ser que um drama vire uma puta de uma comédia, e aí você fala: ok, não era isso, mas né, o diretor interpretou. Então um ponto a ser pensado é: como eu, roteirista, tenho que escrever da melhor forma possível para ter a história que está na minha cabeça, ir para o papel e depois ir lá para a tela. O essencial para a gente pensar é que o roteiro precisa ser uma história muito bem contada, não somente uma boa história. Porque uma boa história que não está sendo contada de uma forma interessante, pode ser que não vire um filme legal, né? Então tem que pensar como contar essa boa história de uma maneira muito interessante, fazer com que as pessoas assistam até o final. Vocês já repararam que muita gente adora criticar cinema?
todo mundo sabe falar sobre filme. Todo mundo sabe falar por que o filme é legal, por que o filme não é legal. Basicamente eles estão falando de roteiro. Então por que as pessoas têm tanta facilidade em criticar filmes? Porque o filme está dentro da casa delas, né? Antigamente nas TVs, hoje em dia nos computadores, na internet, a gente tem muito acesso a filmes, a cinema. Então por isso que as pessoas elas querem sim histórias diferentes, elas querem histórias que surpreendam, né? E aí se a gente fica sempre na mesmice, pode ser que o seu filme tenha algumas bombinhas no final da crítica do seu filme, né? Então como fazer histórias legais, como fazer histórias diferentes, como eu posso pegar uma história que aparentemente pode ser uma história simples, de um romance, por exemplo, um amor entre duas pessoas, se tornar muito mais interessante de todos os romances que tem por aí. Alguns tópicos que a gente pode colocar primeiro, a gente tem que ter muitas referências legais, né? Quais são os filmes que você gosta? É muito mais fácil você escrever sobre filmes que você gosta do que você, eu não odeio terror, mas eu vou querer escrever um filme de terror. Você consegue? Até consegue, mas você vai precisar de muito estudo, né? Muito estudo, muito laboratório, muita pesquisa para você saber o que funciona em filme de terror, o que não funciona em filme de terror. Então, se você gosta de muitos filmes de ação, por exemplo, você pode analisar os filmes de ação, analisar a parte de roteiro desses filmes, para que você consiga puxar elementos que você vai reparar que todos os filmes de ação têm alguns elementos muito parecidos. Filmes de terror têm muitos elementos parecidos, filmes de romance têm muitos elementos parecidos, então você pode analisar isso, fazer essa análise fria, você em casa, escolhendo vários filmes do mesmo gênero, para poder tirar esses elementos e conseguir escrever da melhor forma possível. Outra dica é ler bons livros, né? Ler boas histórias, histórias que te faz viajar, e aí depois, a partir dessas histórias, você consegue ter outras ideias. Por exemplo, em roteiro é muito interessante quando a gente trabalha um final diferente, né? Então é a mocinha que vai casar com o mocinho, mas primeiro, qual é todo o percurso que eles têm, o que de diferente eu vou colocar nesse percurso do que já existe, lembrando que clichê, ele é clichê, é bom ou é ruim? O clichê funciona, né? Então você pode usar alguns clichês, mas se você fizer o seu filme inteiro cheio de clichê, talvez você não consiga pegar muito público, né? Muitas pessoas não curtam esse filme. Um final interessante. Muitas vezes, quando tem muita gente que sai do cinema e o filme foi muito legal, só que daí o final não é tão legal, o final é uma mão com açúcar, já sabia que isso ia acontecer e você não consegue surpreender o público. O que as pessoas saem falando do seu filme? O filme é legal, mas o final é ruim. E é isso que você quer com o seu filme? Não. Então é legal você ter que tipo de final você tem que fazer para surpreender, dependendo da sua história, né? Tem que ter toda uma trajetória no seu roteiro para que esse final seja crível, interessante e surpreendente, né? E aí você consegue, então, lendo muitas histórias, ter muitas ideias para depois encaixar no seu roteiro. E uma outra coisa muito legal que eu gosto muito, que é observar o mundo. Se você vê uma cena na rua, se você vê cenas no shopping, em todo lugar que você anda, você consegue ver pessoas, né? E essas pessoas estão dando muita matéria-prima para você poder escrever alguma coisa. E é engraçado que quando a gente coloca, às vezes, uma cena que a gente vê na rua no filme, fala, nossa, é muito forçado, nossa, tá demais. Mas são cenas reais, né? Então, como mostrar essas cenas reais num filme? E aí, você nunca vai ter branco, por exemplo. Se você tem branco na sua história, vai pra rua. Vai pra rua, observa as pessoas andando, observa os carros, observa as pessoas dentro de um metrô, observa as pessoas dentro do trabalho. Você vai ter muita fonte de histórias para poder resolver muitos brancos que inicialmente a gente tem.